apesar de a cabanagem ela estar ausente das salas de aula, você não encontra quase nenhuma praça, nenhuma avenida, nenhum centro cultural com o nome referente à cabanagem, o nome dos guerreiros da cabanagem, como Apolinário Maparajuba e tantos outros, eles não são referenciados como exemplos para a população civil. É até irônico que a prefeitura vai conceder uma medalha, a medalha Padre João Felipe Bettendorf, que é a maior comenda do município, e essa medalha leva o nome de um missionário estrangeiro que inclusive foi o responsável, um dos responsáveis pelo aniquilamento de boa parte da cultura, da identidade do povo indígena que vivia aqui nessa região. Claro que não foi o único, e depois outros vieram e deram prosseguimento a esse trabalho. O nome dessa medalha é bem ilustrativo. Por exemplo, esse ano ela está sendo concedida, entre outros agraciados, ao juiz Ayrton Portela. Ayrton Portela foi o juiz que há pouquíssimos anos assinou uma sentença dizendo que os indígenas do Rio Maró não são indígenas. Um juiz que não é indígena se arroga esse poder. E ele é agraciado pela Prefeitura de Santarém como um exemplo de cidadão, de autoridade. Então vocês observem como essas coisas são absolutamente antagônicas com os interesses dos povos indígenas. E é preciso que a gente recupere urgentemente a nossa história, a nossa memória, para a gente se dar o devido valor. Apesar dessa ausência da cabanagem, é incrível como depois de quase 200 anos, as memórias da cabanagem elas estão muito vivas na própria população, nos próprios moradores da região, indígenas, quilombolas, os moradores daqui. E as pessoas contam essa história da cabanagem através de uma linguagem mítica, da sua própria memória, misturada com coisas que ela realmente lembra, locais de memória, mas principalmente a linguagem mítica. E as pessoas associam locais, pontas de pedras, ribanceiras, como locais onde houve fatos ligados à cabanagem. E quando a gente sai daqui da cidade de Santarém ou dos centros urbanos e viaja pelo interior, é muito interessante que a gente vai conversar com essas pessoas humildes, que às vezes nem fizeram além da quarta série, do quarto ano formal de educação escolar, e elas contam uma história muito interessante, muito viva. Elas falam que a cabanagem é como se fosse uma coisa que aconteceu ontem. Teve um senhor que me disse que quando os cabanos tinham tomado já, inclusive a minha comunidade de Pinhel, e eles se apossaram de Pinhel, e aí quando chegaram as forças de repressão, ele disse assim que essas forças de repressão chegaram em grandes navios pela frente, mas eles vieram também de helicópteros armados para atirar na população. Observe a riqueza dessa memória. Ele está usando a figura dos helicópteros armados, que ele vê em filmes, hoje isso é muito comum no interior inclusive. Só que a cabanagem aconteceu há quase 200 anos, quando não existia nem avião, nem helicóptero. Então as pessoas atualizam essa memória para mostrar a força e a violência desse evento. Se as forças repressivas não chegaram pelo ar de helicóptero, mas eles vieram sim pela água com muita arma, e que resultou em muita violência, em muito sangue e muita morte de indígenas. E essa história as pessoas continuam contando. Uma outra senhora, por exemplo, me disse, olha, eu não me lembro aonde que foi, mas eu acho que era por aqui, por perto, que se a gente enfiasse uma faca na terra, quando a gente puxasse essa faca, ela vinha pingando sangue. Essa senhora me contou isso há uns 15, 10 anos. Novamente eu chamo a atenção para a distância hoje em relação aos fatos. Quase 200 anos, e essa senhora diz que não existe um sangue vivo, pingando, que se você vai fundo na terra, você acha. E esse sangue não morreu, esse sangue não coalhou, não secou. É um sangue, e o sangue é a essência da vida, está vivo. Então essa é a memória que as pessoas têm da cabanagem. A cabanagem ela não é uma guerra de quase 2 séculos atrás, ela é uma guerra que fala das pessoas hoje. Não à toa, as visagens estão ainda muito vivas nos locais onde houve a cabanagem. As pessoas veem figuras fantasmagóricas, as pessoas veem gente decepada, gente esquartejada nos locais onde eles dizem que houve a guerra da cabanagem. E Cuipiranga, aqui próximo de Santarém, próximo de Alter do Chão, é um lugar onde as pessoas valorizam muito essa sua memória. E não só Cuipiranga, Vila Franca, Pinhel e outros